Olá, graça e paz. Eu sou Papi Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem baseada na palavra de Deus. E essa palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Quero cumprimentá-lo, desejando a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. Você está, de fato, feliz com Jesus? Amém. Feliz com Jesus, grato por Jesus Cristo ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Graças a Deus por isso. Essa semana estava na Bahia, perto de Salvador. Eu tenho 2 irmãos de sangue que moram lá. E fomos tirar 3 dias e meio de folga lá com eles, passeando um pouquinho. Na verdade, você precisa, pelo menos uma vez por ano, ir para a praia, salgar a carne. Porque quando você salga a carne, não estraga, né? Então, para preservar a carne, você tem que salgar a carne. Eu, na verdade, não gosto muito de entrar na água, no mar, essa coisa toda, mas é gostoso. E lá no Nordeste, aquela água cristalina, quente, mar quente, uma coisa impressionante, muito, muito bom. Então foi um tempo gostoso. E na viagem de avião, eu sentei um pouquinho e preparei uma mensagem para pregar domingo que vem, porque nesse domingo eu não estava na escala, me deixaram de fora, né? E aí então quem está ministrando lá é o Rômulo, né? O nosso filho, que está pregando hoje no culto lá em Curitiba. E aí eu fiz um esboço. Aí eu falei para a Rose, vamos visitar ali a Fazenda Rio Grande, vamos dar um pulinho na fazenda, né? E aí viemos aqui para estar em comunhão. Mas cheguei aqui, aí o pastor Papi falou, não, eu quero que você traga uma palavra. Eu falei, mas eu não tenho nada para falar, né? O que eu vou falar para vocês? Aí falou, não pode mentir, hein? Né? Mas, então eu tenho um esboço aqui, um pré-esboço de uma mensagem que eu vou pregar domingo que vem. Então eu vou deixar aqui para vocês um testemunho, né? Depois, se vocês quiserem ouvir toda a mensagem, aí vocês poderão depois acompanhar na internet, a partir da semana que vem, que nós vamos ministrar lá. Deixa eu fazer mais um comentário aqui com vocês. Eu tinha anotado aqui. Agora no dia 20, 21 e 22 nós teremos um retiro. Você que é líder, coordenador, apacentador, co-líder, você que almeja servir mais e melhor, então nós teremos um retiro lá na Leão de Judá. Vai ser um tempo muito especial e o nosso tema este ano ali para o retiro são águas profundas. Águas profundas. Então vai ser um tempo gostoso de ministração na palavra, de mergulhar na palavra de Deus. Então faça aí seu planejamento, a sua programação para estar conosco lá no final de semana, sexta, sábado e também no domingo. Águas profundas é o nosso retiro. Se você perguntasse para o apóstolo Pedro, qual é o segredo da sua vida? Ele daria uma resposta. Se você perguntasse para Paulo, apóstolo Paulo, qual é o mistério, qual é o segredo da sua vida? Ele teria uma resposta. Assim como Timóteo, assim como João. E que resposta seria essa? Se eu fosse aplicar aqui, estamos na aula da FATEM, fosse aplicar um teste, né? O que você responderia? Qual é o segredo da vida desses homens? A palavra de Deus nos diz, em Hebreus, no capítulo de número 11, no versículo 6, Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que todos esses homens e outros que eu não mencionei, homens e mulheres, eles agradavam a Deus. Então a Bíblia está dizendo que o segredo da vida desses personagens bíblicos é crer, é ter fé. Fé, crer. Paulo, qual é o mistério da sua vida? Eu creio em Cristo Jesus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio em Deus.
eu creio na pessoa do Espírito Santo, eu creio na igreja do Senhor Jesus. Ele estaria falando sobre fé, sobre crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você se aproxima de Deus através da oração, falando com Ele, você crê que Ele existe e você crê que Ele está ouvindo cada palavra que você está proferindo, pronunciando. Fé. Então, eu quero usar aqui o nosso título da mensagem, um segredo chamado fé. Um segredo chamado fé. O que nós precisamos, deixa eu colocar precisar aqui entre aspas, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos, já nos foi dado, já nos foi entregue. Tudo que você possa imaginar do que você precisa já foi dado para você. Tudo, absolutamente tudo. Então, João capítulo 16, versículo 15 diz assim, João 16, 15: tudo o que pertence ao Pai é meu. Jesus falando, tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Se você tem Jesus, você tem tudo que Jesus tem. Se você tem Jesus Cristo na sua vida como teu Senhor e Salvador, você tem tudo o que Ele tem. E é interessante que Jesus diz que tudo que o Pai, Deus Pai, possui é dele. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso, quando nós cremos e recebemos Cristo Jesus, nós não recebemos somente a salvação, a vida eterna. Nós não recebemos somente, vamos passar a eternidade com Deus, na presença de Deus. Porque a igreja cristã, a igreja evangélica, por muitas décadas, por muito tempo, pregou uma mensagem, a mensagem da vida após a morte. A mensagem de ter a certeza da vida eterna, a certeza de que vamos morar com Deus para sempre, a certeza do perdão dos nossos pecados. Eu nasci de novo, já que eu nasci de novo, então, agora eu sou filho de Deus e vou viver a eternidade na presença de Deus. E o enfoque da igreja por muitas décadas, por muito tempo, era a vida após a morte. E cuidado para você não errar enquanto você está aqui na terra, para que você não perca a sua salvação. Essa era a mensagem. Era isso que se pregava, era isso que se ensinava, era isso que era ministrado, livros foram escritos para ensinar isso. Agora, vamos entender o seguinte: quando nós cremos e recebemos Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós nos tornamos em filhos de Deus, e nós somos herdeiros de Deus, e nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Se tudo que o Pai pertence ao Filho Jesus, e se eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus, logo, tudo que Deus Pai tem, também é nosso. Eu diria amém. Tudo que Ele possui também é meu, porque eu também sou filho de Deus. E agora, algo que nós precisamos entender, amados, é que nós temos a vida eterna. E pela Bíblia Sagrada nós aprendemos que vida eterna não é a vida que vamos desfrutar depois da morte. Vida eterna é a vida que nós já possuímos agora. Eu e você já estamos vivendo a eternidade. Eu e você já estamos desfrutando da vida eterna. Eu e você já estamos experimentando a eternidade agora. Nós não podemos fazer essa dicotomia, essa divisão, enquanto estamos aqui nesse corpo físico, e depois que nós morrermos fisicamente, aí sim vamos ter vida abundante, aí sim vamos ter vida feliz, aí sim vamos ter uma vida triunfante. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas Pio, se tudo o que Deus possui é meu, por que eu estou
matando cachorro a grito e jacaré a beliscão. Por que ainda eu tenho muitas necessidades na minha vida? Por que essa dor na minha perna? Por que essa diabetes? Por que essa enxaqueca? Porque eu tenho que pagar umas contas aí e a coisa está meio apertada. Por que então? Só vou responder essa pergunta se você pagar um boleto. Tudo que Deus tem para nós, no primeiro momento, existe somente no mundo espiritual. Por isso, tudo que Deus tem para mim e para você é ainda invisível, ainda não é palpável, tangível. Mas nós precisamos aprender a tornar visível, experimental, tangível aquilo que o Pai já nos deu, que ainda é invisível. Tudo aquilo que Cristo Jesus já nos outorgou, já nos entregou, já nos deu, que está no mundo espiritual, que está no mundo invisível, mas já é nosso, riquezas inimagináveis, pertence a mim e a você. A grande chave é acessar esse mundo espiritual e materializar e trazer para hoje, para agora, para já, aquilo que foi depositado para nós nas regiões celestiais. Este é o mistério. E qual é o acesso, Pio? Qual é o caminho? O nome desse caminho é fé. Fé. Esse é o caminho. Esse é o mistério. Como fazer isso? Através da fé. A fé é o elemento essencial para trazer à existência a existência material, como eu disse, palpável, concreta, tangível, aquilo que Deus tem para nós e que já existe, já está na existência espiritual. Para isso acontecer, nós precisamos começar a pensar com fé. Precisamos misturar a fé nos nossos pensamentos, na nossa lógica, no nosso raciocínio. Pensar que tudo que você precisa, Deus já entregou, Ele já depositou nas regiões celestiais. E o que é que está depositado nas regiões celestiais, Pio? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus revela. Então você está dizendo que eu preciso ler a Bíblia, e lendo a Bíblia, eu começo a descobrir aquilo que me pertence e que está nesse mundo invisível. E que através da fé, então, eu acesso isso que foi depositado para mim. Exatamente isto. É somente através da fé que nós acessamos aquilo que nos foi dado. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus através da oração precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que buscam Ele. Buscam o quê? Aquilo que Ele prometeu na palavra dEle. Porque existe um mistério, existe uma chave. Hoje tem crente que vão fazer uma campanha de 7 quartas-feiras e Deus vai me abençoar. Nunca Ele vai te abençoar porque você fez uma campanha de 7 quarta-feira. Me mostra na Bíblia um versículo que apoia isso. Pio, por que os pastores então fazem aquelas campanhas de 7 quartas-feiras? Para que durante quarta-feira ele amarre você lá no banco da igreja, para que a igreja não fique vazia. É para manipular as pessoas. Quando eu começo a pensar com fé, quando eu coloco fé nos meus pensamentos, não podemos nos esquecer que a fé, ela necessita da palavra de Deus, pois as promessas de Deus estão na palavra de Deus. Eu não posso ter fé. Eu creio que Deus vai me dar um carro. Não funciona, você nunca vai ter o carro. Eu creio que Deus vai abrir uma porta de emprego para mim, de trabalho. Mas você não vai ficar desempregado o resto da vida.
Porque fé não é para essas coisas. Vamos aprender mais um pouco aqui. Vamos aprender mais um pouco aqui. A fé, ela precisa da Bíblia, da palavra de Deus. Eu só recebo aquilo que Deus prometeu e está escrito na Bíblia. Portanto, como eu disse, coloque fé nos seus pensamentos. Não podemos nos esquecer que a fé, ela precisa da palavra de Deus, pois as promessas de Deus estão na palavra de Deus. Portanto, precisamos ocupar a nossa mente com a palavra de Deus. Precisamos pensar o que está na palavra de Deus. Precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Imagine um riacho, um rio, águas cristalinas, e você está na beira daquele riacho. De repente você entra naquele riacho e você começa a olhar e ver pepitas de ouro ali no leito daquele riacho. Aí você se abaixa e pega uma pepita de ouro. O rio, esse riacho, é a Bíblia, a palavra de Deus. As pepitas de ouro são as promessas de Deus contidas na palavra. E abaixar e pegar a pepita chama-se fé. Chama-se fé. Esse texto de Isaías 43, 1 e 2 diz assim, vamos ver o riacho, o rio, a palavra. Isaías 43, versículos 1 e 2. Mas agora assim diz o Senhor, a palavra do Senhor, Deus está dizendo. O que ele está dizendo? Aquele que o criou, ó Jacó, ó igreja. Tira a palavra Jacó ali e vamos falar a igreja do Senhor Jesus. A igreja. Não igreja como o pastor Pape disse, não é igreja placa denominacional não, sabe? Quadrangular, Assembleia de Deus, não, isso é tudo invenção de homem, isso é tudo bobagem. Isso é tudo bobagem. A igreja é uma só, corpo de Cristo. Okay? Então, mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó igreja, aquele que a formou, ó Israel, não tema. Pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Mas segura um pouquinho. Olha o que esse riacho está dizendo. Amanhã, quando você levantar pela manhã, começar a viver o dia, não tenha medo de nada. Não fique inseguro em relação a nada. Não tema. Não tema. Olha o que o texto está dizendo para mim e para você. Porque você foi resgatado por Deus através da obra de Cristo. Você foi chamado por Deus. Você pertence a Deus. Deus está dizendo para mim e para você, você é meu, você é minha. Olha o rio fluindo. Olha a palavra, olha o riacho fluindo. Olha o versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Rios aqui nesse texto é sinônimo de turbulência, de problemas, de dificuldades, de adversidades, de doenças. Eles não encobrirão você. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Olha o que o rio está dizendo. Se você sabe que você vai atravessar o fogo e o fogo não vai te queimar, por que você vai considerar, por que você vai temer, por que você vai prestar atenção no fogo? Você tem que desprezar o fogo. Ele não vai me queimar, eu vou atravessar e vou embora e pronto. Eu vou atravessar esse rio é profundo, mas eu não vou afogar. Esse rio não tem poder para me sugar, para me afogar. Então eu nem vou considerar. Eu não vou falar para o meu irmão, irmão, ore por mim porque eu estou passando por um problema. Irmão, que luta. Ele está dizendo, não fale do fogo, não fale do rio. Isso não vai danificar a sua vida. Aleluia. É isso que o texto está nos ensinando. Olha o versículo 11. Eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há Salvador algum. Se Ele, que é o único Salvador, diz que o rio não vai te afogar, o fogo não vai te queimar,
Ou seja, nada e ninguém pode te salvar do rio do fogo, mas Ele pode, porque Ele é o único Salvador. E se Ele está prometendo para você, é para você aprender a viver uma vida tranquila, sem ansiedade, sem angústia. Olha o versículo número 13: desde os dias mais antigos eu sou. Queridos, Ele não está dizendo assim, eu faço. Ele está dizendo, eu sou. Eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode o desfazer? Outra versão diz assim, agindo eu, quem o impedirá? Percebe o rio? Então quando você se relaciona com a Bíblia, você está se relacionando com esse rio cristalino. E ele está cheio de pepitas de ouro. Pepitas de ouro são as promessas. E abaixar e pegar essas pepitas é fé. Meu Deus. O que fazer diante de tão grandiosas e gloriosas promessas de Deus? Crer que essas pepitas são nossas. Nos alegrarmos por podermos acessar essas pepitas de ouro. Agradecer a Deus Pai por nos favorecer tanto, por nos amar tanto, por cuidar tanto de nós. Precisamos ocupar então a nossa mente com a palavra. Ocupar a nossa mente com a palavra. Meditar na palavra, pensar na palavra. Pega um versículo bíblico, uma promessa de Deus, escreva e tenha ela diante dos seus olhos todo dia. Porque, amados, saindo daqui do culto, da nossa celebração, você já vai ligar a televisão, já vem problema, já vem crise, já vem não sei o quê, já vem corrupção, já vem partido político, já vem essa bobagem toda, e você começa a pensar nessas coisas. Só que isso não é o rio de Deus. Não é isso que sustenta você, não é isso que dá paz a você, não é isso que dá alegria a você. E a gente gasta tanto tempo pensando nesse monte de lixo. Pastor, eu tive um diagnóstico aqui, pastor, e aqui ó, o exame, pastor, e o médico disse que eu estou com... Tá, e o médico disse que você está com... E o que a palavra de Deus diz? Há 2 semanas atrás, eu liguei para um casal lá, da Aba Curitiba. Olá, meu irmão, como está você? Pastor, que bom que você me ligou. Estou aqui em casa cortando grama, para ver se eu descanso um pouco a minha mente. Eu brinquei com ele e disse, mas por que você não me disse que eu ia cortar grama aí com você? Aí ele falou, pois é, você sabe, né, meu filho, né? Está lá, 25 anos, no hospital, tomou a vacina, e agora o efeito colateral da vacina, que ele está com embolia no cérebro, embolia no pulmão, embolia não sei aonde, tudo danado lá. E aí o que os médicos estão fazendo? Os médicos estão tentando, mas olha, na escala não sei do que, é de 1 a não sei o que, ele está em coma, ele não tem sinais vitais. E falei, irmão, vamos fazer o seguinte, esqueça o que o médico disse, esqueça o que tem o diagnóstico, esqueça essa bobagem toda aí. Esqueça isso aí. Ok? Que dia que é hoje? Hoje é segunda-feira, tá bom, segunda-feira. Quarta-feira você vai conversar com ele, e até sábado ele está na sua casa tomando café com você. Ah, pastor, você não entende, pastor, o caso dele é muito grave. Eu falei assim, cala a boca! Não me interessa! Aí ele falou assim, só um pouquinho, eu estou aqui em casa agora, ó, a minha esposa está aqui também, está na viva voz. E ela falou, Pio, você não imagina a situação, o que está acontecendo com meu filho. Eu falei, cala a boca! Eu não quero saber o que o diabo está fazendo, eu quero saber o que o meu Jesus faz. Sexta-feira agora, ele manda uma foto. O filho em casa, tomando café, conversando com eles, brincando na mesa e... Irmão, qual que é o segredo? Fé na palavra, fé nas promessas. Eu e a Rose é mais, né? A Rose é mais velha que eu, não. A Rose é mais avó que eu. Nós somos avós. Já temos 6 netinhos. E é bom envelhecer.
Gostoso, você começa a ter experiência de vida, né? Senta que lá vem história. Você começa a ter experiência de vida. Você começa... As pessoas vêm contar alguma coisa e dizem, não sei o que está falando. Que bobagem é essa? Não é assim. Domingo passado, uns dias atrás aqui, terminou o culto, veio uma irmã lá, chorando assim. Aí veio outra jovem da igreja e a minha nora, a esposa do Rômulo. Viu, ela quer uma oração, porque o filho dela, sabe, está com uma dificuldade, não sei o quê. Blá, blá, blá. Eu falei, daí minha irmã, tudo bem? E ela, falei, irmã, para de chorar, irmã. Para de chorar. Irmã, você sabia que a sua lágrima não mexe, não comove Deus? Você sabia que em 7 dias o seu filho está na sua casa? Tá bom? Vai para casa em paz. Eu acho que faltou fé para mim, porque isso era no domingo, na terça-feira o filho estava em casa. Aí mandou uma foto, diz, pastor, obrigado. Irmãos, a gente gasta energia, pensamento e tempo com um monte de bobagem. Precisamos gastar tempo, energia, foco na palavra de Deus, nas promessas de Deus, crer na palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, verbalizar a palavra de Deus e viver a vida cristã. É assim. Olha esse texto de Hebreus capítulo 11, 3. Hebreus 11, 3. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado. Como que o universo foi formado? Pela palavra de Deus. O que foi que criou todas as coisas que existem? A palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. A coisa que é visível não criou outra coisa visível. O que criou as coisas visíveis é a palavra de Deus, que é invisível. Tudo que você encontrar aí foi a palavra de Deus que criou. A palavra de Deus tem poder criador. Pela palavra que é invisível, Deus tornou tudo o que era invisível aos olhos humanos em coisas visíveis. O que percebemos com os 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato, paladar, o que percebemos com os 5 sentidos, tudo agora foi formado pela palavra de Deus. O imaterial criou o material. Por isso eu e você precisamos entender o seguinte: eu e você somos pessoas espirituais que habitamos num corpo material. Nós não somos pessoas materiais tentando ser espirituais. Não, nós já somos espirituais vivendo num mundo material. É essa a ordem. É essa a ordem. Por isso, tudo o que precisamos já está contido na palavra de Deus. Então, precisamos aprender a materializar a palavra de Deus. Como se faz isso? Pergunta para mim como. O efeito sobre a palavra de Deus que a torna concreta chama-se fé. Fé. Deus nos dá a sua palavra. É a fé nela que faz com que o invisível se torne visível. Aleluia. Receber a palavra de Deus, lambando, pegar, abraçar a palavra, lambando, crer na palavra, declarar a palavra. Tem uma situação, pegue um texto bíblico que fala sobre aquilo. Declare o texto bíblico, declare o texto bíblico, declare o texto bíblico. Fale, creia. Imagine o texto bíblico acontecendo na sua vida. Existe um segredo chamado fé. Olha esse texto de Hebreus capítulo 4. Versículos 1 e 2. Quando o povo hebreu, o povo de Israel, sai do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto até chegar na terra de Canaã. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, os hebreus, para nós cristãos, como para os hebreus. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Outra versão diz, nada lhes aproveitou, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Na outra versão diz, pois não foi misturada de fé. Eles ouviram a palavra, mas não colocaram fé na palavra, não creram na palavra. Por isso ela nada lhes aproveitou.
Esses dias estávamos lá na chácara Leão de Judá, e 2 anos atrás nós plantamos alguns pés de eucalipto. E hoje tem eucalipto dessa grossura, na altura dessa parede aqui. E no mesmo lugar tem um eucalipto desse tamanho assim, ó. Teve o mesmo sol, a mesma chuva, o mesmo adubo, o mesmo chão, o mesmo tudo. Um cresceu tanto, outro nada. Aí eu, conversando com o pastor lá, falei assim: isso aqui me faz lembrar da igreja. Igreja é assim. É a mesma mensagem, é o mesmo louvor, é o mesmo pastor, é a mesma oração. Tem crente que cresce e crente que fica anãozinho assim. E qual é a diferença? Uns recebem a palavra do pastor e dizem assim: eu creio, pastor, eu não entendi tudo que você falou, pastor, mas eu creio, eu declaro isso para mim, eu recebo isso para a minha vida. Ele vai crescendo, ele vai crescendo. Tem uns que dizem assim: eu não concordo muito bem com o que o pastor acabou de dizer. Pronto, nanico, anãozinho. É assim. Tem que receber a palavra em fé. O texto diz: a palavra pregada para eles, para o povo hebreu, nada lhes aproveitou, porque eles não misturaram fé na palavra. Tem crente que é inteligente demais, tem crente que é santo demais, tem crente que é bababã demais. Eles nem precisam da palavra de Deus, eles nem precisam de igreja. Estão aí, desculpe a expressão, me perdoe pela expressão, estão aí pastando, sofrendo, vivendo uma vida de míngua. Esse texto bíblico diz que a palavra de Deus necessita ser misturada com fé, para que o invisível se torne visível, para que a promessa se materialize. Como tornar visível uma promessa divina? Receba a palavra de Deus como uma promessa feita pelo próprio Deus para você. Creia nessa palavra, declare com a sua boca em voz alta essa promessa contida na palavra de Deus, agradeça a Deus por essa promessa feita. É assim que as promessas contidas na palavra de Deus se concretizam, se materializam, e eu e você começamos a desfrutar. Queridos, pense comigo, Deus não é louco, Deus não é esquizofrênico, não é não. A Bíblia diz que Deus não poupou. A palavra poupar significa guardar para si. Deus não poupou, Ele não guardou para si o seu próprio Filho Jesus, antes o entregou para nos salvar. E a Bíblia diz: como que Ele não nos dará, juntamente com Cristo, todas as demais coisas? Deus olha para mim e para você, Ele não vê necessidade alguma na nossa vida. Se você orar e dizer assim: Deus, eu preciso, Ele não sabe do que você está falando. Pastor, Imagine 5, 6 anos atrás um problema sério pelo qual você atravessou. 5, 6 anos atrás, um problema bem sério. Imagina aquele problema que você passou. Cadê aquele problema hoje? E na época você achou que o mundo ia acabar. E hoje Deus, Ele já proveu todas as coisas. Ele já nos deu todas as coisas. Por isso eu preciso tirar da minha mente, é um exercício que eu faço constantemente, eu preciso tirar da minha mente o pensamento de falta, de escassez, de necessidade. Eu preciso começar a pensar como Deus pensa. Preciso. Há uma experiência que eu estou passando agora. Há um mês atrás eu vendi meu carro. Estou a pé. E por que eu vendi meu carro? Porque o nosso filho, o Rômulo, ele está comprando um apartamento, e a maneira de ajudar ele foi vender o meu carro e dar o dinheiro para ele comprar o apartamento, ajudar na compra. Eu estou a pé,
mas não estou a pé. Eu estou com um carro bem bacana aí, vim dirigindo um carro. A vantagem é que eu não pago IPTU, PVA, não pago IPVA, não pago gasolina, não pago nada. Estou em um carro bem legal. Faz um mês, a gasolina subiu de novo. Eu nem ouço a notícia, eu não tenho carro. Empresto de um, empresto de outro. E se o irmão lá quer emprestar um carro, está meio sujo. Não, irmão, eu não quero o teu carro emprestado, não, está muito sujo, eu quero mais limpinho agora. E Pio, quando você vai comprar carro? Não sei. De repente acostuma com coisa boa, né? Ficar sem carro, de repente é melhor do que ter carro. Sabe? Pio, você está orando, pedindo para que Deus lhe dê um carro? Não. Estou não. E não peguei nenhum Uber, né? Nada, eu nem sei pegar Uber. A nossa residência da nossa igreja não é tão longe, dá 3,5 km a pé. Então eu vou a pé. 3 km, estou mais magrinho, mais fitness, né? Mais saudável, né? Matando 2 coelhos com uma pedrada só. Queridos, deixa eu encerrar aqui para não gastar muita energia aqui com vocês aqui. Pio, por que a fé é necessária? Por que a gente precisa de fé? A Bíblia diz: aqueles que se aproximam de Deus, é necessário crer que Ele existe. Antes de Adão pecar, ele não necessitou da fé. Adão não precisava da fé, lá no jardim do Éden, pois ele tinha os olhos do espírito humano, o espírito dele aberto. Ele falava com Deus, ele via Deus, ele conversava com Deus. Ele não precisava de fé. Mas quando Adão pecou, os olhos do espírito se fecharam. Ele perdeu o poder de ver o mundo espiritual. E os olhos da alma de Adão se abriram. E Adão então passou a ver somente aquilo que é material, somente aquilo que os 5 sentidos percebem: a visão, a audição, olfato, tato, paladar. Isso são os sentidos da alma. Então o homem passou a ver somente aquilo que a alma, os olhos da alma enxerga. E os olhos do espírito do homem se fechou. Somente quando uma pessoa nasce de novo, aceita Cristo Jesus, é que o espírito dele volta a ter o potencial de enxergar de novo o mundo espiritual. Só quem nasce de novo, só quem aceita Jesus, só quem se torna filho de Deus, tem agora o poder, o potencial de enxergar novamente o mundo espiritual. A fé é usada pelo cristão para se relacionar com esse mundo espiritual, esse mundo invisível. Quem nasce de novo tem o potencial de usar a fé. E é a fé um presente de Deus para quem foi justificado do seu pecado. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo que foi justificado vive pela fé. Foi por causa do pecado de Adão que surgiu a necessidade da fé. Agora, a maneira do cristão se mover no mundo espiritual é através da fé. Fé na palavra de Deus, fé nas promessas de Deus. Queridos, deixa eu ensinar um segredo para você aqui. Fé não tem nada a ver com o futuro. Fé só tem a ver com o passado. Por exemplo, eu e você, nós cremos que Jesus nasceu da Virgem Maria. Eu e você, nós cremos que Jesus cresceu lá em Nazaré, que Ele caminhou pelas estradas poeirentas da Palestina. Eu e você, nós cremos, temos fé, que com 30 anos Ele começou o ministério dele, andou por toda parte fazendo bem. Nós cremos que Jesus foi crucificado, que Ele morreu na cruz, que Ele derramou o sangue dele para perdão dos nossos pecados. Nós cremos nisso. Ou seja, isso tudo é obra de Cristo. Nós cremos que Jesus foi sepultado. Nós cremos que Jesus ressuscitou ao 3º dia.
Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui na terra com o corpo glorificado, andando para lá e para cá, 40 dias. Só depois de 40 dias que ele foi elevado aos céus, ele foi assunto aos céus e assentou-se à direita do Pai. Depois de 10 dias que Jesus estava lá, glorificado, exaltado, ele deu o Espírito Santo foi dado. Por isso que é o dia de Pentecostes, os 40 dias que Jesus esteve aqui com o corpo glorificado, mais 10 dias da ascensão, 40 com 10, 50. 50 dias depois da ressurreição, o Espírito Santo foi dado. Pentecostes. Pentecostal não é aquele que faz barulho. Pentecostal é aquele que crê na obra perfeita e completa de Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. Isso nos alegra. E por isso que a gente faz barulho. A gente faz barulho porque nós somos alegres. Agora, tudo isso é pela fé. Eu creio no que foi feito. Nas minhas costas, no passado foi feito. Mas eu não creio que Jesus vai voltar. Eu espero que Jesus volte. Tudo aquilo que é futuro é esperança. Tudo aquilo que Ele fez, está na Bíblia, é fé. Eu creio que o sangue de Jesus, a obra de Cristo, me purifica. Então eu recebo hoje o perdão e a purificação dos meus pecados. Eu creio que Ele levou as minhas dores e as minhas enfermidades. Hoje eu recebo saúde no meu corpo, baseado no que Ele fez, não no que Ele vai fazer. Consegue entender isso? Então, a fé é pegar aquilo que está na palavra de Deus, pegar a obra perfeita de Cristo, aquilo que está escrito na palavra de Deus e materializar hoje. Hoje. Se é em relação ao futuro, é esperança. Eu espero que Jesus volte. Eu espero o arrebatamento da igreja. Eu espero, futuro. Agora, a minha fé, ela está alicerçada em tudo aquilo que Ele já fez. Na obra completa, na obra perfeita de Cristo Jesus. A fé na palavra de Deus é o elemento essencial na vida dos filhos de Deus, pois justificados em Cristo Jesus, vivem pela fé, e não pelos 5 sentidos. Por isso, nós precisamos aprender, diz assim, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, estava sentado à direita do Pai. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Pedro e João, os dois discípulos de Jesus. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença. Um homem com mais de 30 anos, que nasceu aleijado, nunca andou na vida. Olha lá. Que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Então, na porta do templo, eles colocaram esse homem lá para pedir esmola, todos os dias. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Este homem pediu para Pedro e João esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Olha, o que eu tenho, eu te dou. Pedro falou: o que eu tenho, eu te dou. Olha o versículo seguinte. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, sem fisioterapia, sem nada, imediatamente. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isto, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão tão empolgados? Porque um homem que nunca andou, com mais de 40 anos de idade, está andando, correndo para lá e para cá. Por que vocês estão empolgados, surpresos com isso? Por que vocês estão olhando para nós, para mim, Pedro e João, como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder, ou piedade, ou santidade, ou religiosidade?
Você está olhando para nós como se eu, Pedro, tivesse poder para fazer esse homem andar. Por que vocês estão olhando para nós? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino, Barrabás. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso, pela fé. Olha o que Pedro disse: pela fé no nome de Jesus. Pedro diz: o que eu tenho, isso eu te dou. O que Pedro tinha? Fé no nome de Jesus. Eu quero a unção para curar enfermo. Não. Ele tinha fé no nome de Jesus. Eu quero uma unção para prosperidade. Não. Ele tinha fé no nome de Jesus. Não. Eu quero uma unção para a igreja multiplicar e aqui a fazenda agora ter 10 mil membros. Não. Ele tinha fé no nome de Jesus. Aleluia. Pedro diz: a única coisa que eu tenho é fé no nome de Jesus. E a fé acessa o mundo invisível. Todas as promessas contidas no mundo invisível se acessa pela fé. Aí ele diz: pela fé no nome de Jesus. Olha o versículo 16, vamos ler 16. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu esta saúde perfeita, como todos vocês podem ver. Você pode imaginar você começar este mês de maio crendo? Começar esse mês de maio pela fé, pegando a palavra de Deus, misturando fé na palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, fechando seus ouvidos para as notícias daí desse mundão afora, e abrir os seus olhos do Espírito, seus olhos espirituais para as promessas da palavra de Deus. E sabe de uma coisa? Essa fé está disponível a todos. Para você, 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 para você que nos acompanha. Todos. Pode ser um adolescente de 15 anos, 10 anos. Pode ser você, que tem cabelinho branco igual eu, já está nos 80 anos. Para todos. Você imagina Comunhão Cristã Aba da Fazenda Rio Grande ser conhecida como uma igreja daqueles que creem. Ali se reúne um grupo de pessoas que tem fé. E ali os paralíticos são curados, os cegos veem, os opressos pelos demônios são libertos, os dependentes químicos são libertos, as famílias desajustadas são abençoadas, são reestruturadas novamente. As pessoas andam em fé, andam felizes, porque elas estão conectadas com o mundo invisível através da fé. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz na vida de cada membro da Comunhão Cristã Aba da Fazenda Rio Grande. É um tempo novo, é um tempo de crescimento, é um tempo de vitória, é um tempo que esse rio de Deus chamado Palavra de Deus começa a fluir abundantemente, tocando os 4 cantos dessa cidade, dessa região. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. A Bíblia diz que nós somos daqueles que creem. Nós somos daqueles que creem. Nós somos especialistas em lidar com o mundo espiritual, com o mundo invisível. A Bíblia diz que eu e você
por estarmos em Cristo Jesus, somos descendência de Abraão. E se olharmos os nossos antepassados, lá na minha linhagem, lá atrás tinha um velhinho de 80 anos, chamado Moisés. Ele levantou lá uma varinha e o mar se abriu. Isso está na nossa história. Isso nos pertence. Tinha um rapazinho de 17 anos, chamado Davi, ele enfrentou um gigante chamado Golias, e ele matou o gigante. Isso está na nossa história. Isso nos pertence. Isso nos pertence. Nós não somos pessoas comuns. Nós somos aqueles que creem. Nós somos aqueles que creem. Aleluia. Você pode ficar em pé, por gentileza?